com você e com a classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, Calçade. Pois é, veio da desvantagem de 2-1, noite de festa, apresentação do Memphis Depay, né? O torcedor corintiano animado, com as perspectivas. Melhor do que tudo isso foi a classificação por 3-1, sem o sofrimento dos pênaltis. Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Pedro Ivo, no começo aqui do programa, ainda soltou. Já imaginou se fosse organizado? Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Imagine se fosse organizado. Se fosse organizado, se tivesse com as finanças resolvidas, e obviamente isso não está na conta da atual diretoria, está na conta dela organizar o clube. Mas se não tivesse a dívida que tem e pudesse usar todo o potencial da marca, estaria brigando com o Flamengo pelos principais jogadores, teria um poder de investimento enorme, teria um time mais forte, teria mais estabilidade, teria uma base melhor, teria tudo que o Corinthians pode ter e não tem porque foi mal dirigido por muito tempo e não é uma exclusividade do Corinthians, isso é uma coisa do futebol brasileiro. E mesmo assim, chega a outra semifinal de Copa do Brasil, não foi um jogo maravilhoso, mas foi bem superior à Juventude, soube aproveitar algumas ideias do Jair Ventura, principalmente quando ele recua demais o time. Está muito claro também que a equipe com o Ramon, por mais que ela oscile, por mais que ela ainda tenha problemas, ela é muito mais competitiva do que era antes do técnico argentino, e aí também tem a ver com os reforços. E eu, só para não me esticar muito no comentário inicial, vou dar o destaque, talvez a pior partida do Hugo no gol do Corinthians. Pois é, né? E um jogaço do Garro. Aliás, já queria partir para essa história do Garro mesmo. No jogo de o Hugo, a gente fala daqui a pouco, concordo com você, né? No primeiro lance aí que a arbitragem acabou invalidando o gol do Juventude. O gol tem falha dele também, evidentemente. O que acontece, tá? Exatamente. Continua sendo um goleiro promissor, tem que ficar. Cássio falhava também. Não só estou falando do jogo de hoje, ponto. Sem dúvida. Sem drama. Sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto o Depay ainda estava lá nos camarotes, né? Num dos camarotes, Geode, em campo, quem resolvia mais uma vez, né? Embora não tenha feito gol, mas um cara que resolve demais é justamente o Garro, né? Esse chute aí, inclusive, foi dele. Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É impressionante, né? É impressionante o nível de atuação do Garro, o nível constante de grande atuação. Muito. Porque uma coisa é o cara fazer um grande jogo e aí ficar 3, 4 jogos sem atuar bem e voltar a fazer um grande jogo. Não, o Garro joga bem praticamente todas as partidas do Corinthians na sequência, quando joga na sequência. E que bom nesse caso, né, para o Corinthians, porque eu não acho que escalar o time que foi escalado hoje seja contraditório por parte do Ramon Dias e tudo que ele falava. A gente está falando de um período em que paramos de ter futebol no Brasil, então eu acho que ele olhou e falou, não, agora, né, estamos falando de um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e que vale muito do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro. Então ele disse, aqui dá para escalar o time principal no jogo contra o Juventude para tentar garantir essa vaga e escalar o time principal também contra o Botafogo, porque acho que ninguém tem dúvida que o Corinthians vai com a força máxima contra o Botafogo. É óbvio que escapar da situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro é ainda a prioridade, mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega num ambiente de alto astral, principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Então nós estamos falando de jogos sequência em que o Corinthians produziu, em que o Corinthians agrediu, em que o Corinthians fez o que a gente não estava acostumado a ver tanto Corinthians fazer. Então acho que tem muita coisa boa nesse momento para o Corinthians. Óbvio que os problemas continuam todos lá, sejam os de ordem financeira, sejam os de ordem administrativa, esses problemas estão todos ali. Mas especificamente olhando para essas semanas, você fala de um Corinthians que consegue emendar 2 boas atuações, de um Corinthians que vai contar com uma série de novos reforços e vai poder contar com esses reforços no jogo de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, dá para imaginar de repente um Corinthians diferente, um Corinthians melhor no jogo de Copa do Brasil em semifinal. E claro, dá até para de repente esperar que esse bom astral
esse bom momento do Corinthians o ajude, e talvez isso seja o mais importante de tudo, o ajude a sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Claro que no final de semana a missão é duríssima, vai ser bem complicado conseguir ali, acho que um pontinho já seria para se comemorar. Bom negócio. Mas acho que assim, o momento, olhando para um recorte bem pequeno, né? Sim. O momento é de empolgação, o momento é positivo. Não sei se eu vou exagerar aqui. Eu posso acioná-lo? Claro. O senhor quer que eu ainda rode um pouquinho aqui, cozinhe um pouquinho aqui? Ele pediu para ser o último hoje? Não, tô escalado para que agora chegou a sua vez, né? Se você quiser, eu seguro um pouquinho. Não, vamos Tudo falar. bem? Tá? Tudo ótimo. Esse recorte aqui, esse pequeno recorte aqui, que o Jean falou, dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William, boa noite a você, Calça, Jean, Billion, fã de esporte com a gente. Tô falando de ambiente, tá? De tudo. Futebol ali É a melhor agenda, talvez. É a melhor agenda. Como se tentou, inclusive, a troco de, a gente vai saber daqui a algum tempo, a troco de quê e de quanto, tentar mudar a agenda, que era muito delicada da gestão. Agora, é o melhor momento de todos os tempos da última semana. É isso. Tem o recorte é pequeno. Tem jogo complicado no fim de semana do Campeonato Brasileiro, tem